Olá pessoal, boa noite. Um pouquinho atrasada, bastante atrasada, não é verdade? Mas estamos aqui. Vocês não acreditam se eu contar, mas eu conto. Depois eu conto por que eu tô atrasada. Enfim, estamos ao vivo. Boa noite, bem-vindos. Enquanto vocês vão chegando por aqui, hoje a gente vai contar, não é, bem-vindos à live do projeto Sete Cumes do Brasil. Hoje a gente vai contar, eu vou contar para vocês por que é que a gente está colocando em prática esse projeto. Bem-vinda, Jan. Vão chegando por aí, gente. Enquanto vocês vão chegando, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu vou falar um pouquinho da Salto Alto Montanhismo e depois, claro, a gente vai falar do projeto Sete Cumes do Brasil, tá? Bem, eu sou a Viviane Rachinski, tenho 40 anos, sou mãe do Francisco, de 9 anos, sou do mato, gosto de contar que eu sou do mato, porque eu adoro natureza, sou montanhista e sou jornalista também, trabalhei 12 anos, não é, nessa área, e há 5 anos, de 5 anos para cá, que eu tenho me dedicado. Oi, Nuno, bem-vindo também. Oi, Neida, né? Vão chegando, gente. Enquanto isso, eu tô aqui me apresentando para quem ainda não me conhece. E de 5 anos para cá, eu venho me dedicando ao montanhismo aqui na região, principalmente da Serra do Mar Paranaense, algumas coisas pelo Brasil aí, e também na América Latina, não é? Com a Salto Alto Montanhismo. E a Salto Alto Montanhismo, o que ela oferece, não é? De serviços e de produtos. A gente tem trilhas, não é? A gente presta o serviço de condução, não é? Para guiar pessoas pela Serra do Mar, pelas trilhas aí desse Brasil, desse mundo, e montanhas. Então, a gente vai tanto de trilhas leves até trilhas mais difíceis, não é? Para pessoas que estão começando e para pessoas já mais preparadas, mais experientes nas montanhas. Certo? A gente também tem um produto hoje, que é a nossa caneca. Essa aqui laranja, inclusive, é com uma ilustração exclusiva do Pico Paraná, nossa maior montanha do sul do Brasil, não é? Então, hoje é isso, gente. Os nossos serviços com as trilhas desde aqui na região da Serra do Mar Paranaense até fora do Brasil. A gente vai para o Peru com frequência, a gente vai ao Equador, a gente vai Cordilheira dos Andes, aí no caso, não é? A gente vai para o Monte Roraima, a gente está indo para a Patagônia Argentina agora em novembro. E ano que vem a gente também tem um projeto bacana para fazer a trilha Trolltunga, que é uma trilha super conhecida, um ícone da Noruega. Então isso também está nos nossos planos aqui. Olá, Gabi, bem-vindo, boa noite. Então a gente já dei um oi, não é? Já me apresentei, falei um pouquinho de mim, da Salto Alto. E agora vamos falar então do que interessa hoje, não é? O nosso assunto de hoje, não é? Hoje a gente vai contar então por que a gente está colocando em prática o projeto Sete Cumes do Brasil, não é? Quais montanhas a gente já subiu desses 7 cumes e quais ainda faltam subir, né? Então, gente, olha só, vocês sabem, quem sabe aí quais são as 7 montanhas mais altas do nosso país, não é? Mas antes de falar quais são essas 7 montanhas, oi Márcio, bem-vindo também. Antes de falar dessas 7 montanhas, gente, oi Érica, bem-vinda. Por que a gente resolveu colocar em prática subir? Por que a gente quer subir? Por que eu vou subir os 7 cumes, as 7 montanhas mais altas do Brasil, não é? São várias razões aí para a gente ter definido, não é, estar colocando em prática esse projeto. A primeira é ampliar nossos conhecimentos, claro, sobre as serras brasileiras, não é? E agregar mais experiência para salto alto montanhismo, não é? Então a gente quer conhecer mais. Oi Marcelo, bem-vindo.
as serras brasileiras e as nossas principais montanhas. Outra razão, claro, também pelo desafio, não é, gente, de chegar no cume, chegar lá no alto das principais e mais altas montanhas do Brasil. Valorizar também as nossas montanhas, né? Porque o que acontece? Geralmente os montanhistas, não é, se atentam, buscam mais subir os 7 cumes principais do mundo, não é? Em cada continente, né? As 7 montanhas mais altas do planeta. E aí a gente quis o quê? Valorizar as nossas montanhas, não é? Então vamos subir, vamos falar sobre as 7 montanhas mais altas do Brasil, não é? Valorizar nossa serra, nossa terra, né? Nossas serras e terra. Que mais também? Chamar atenção para a preservação, porque quanto mais gente vai para a natureza, tem uma boa experiência, conhece mais pessoas a gente também está conscientizando para cuidar do nosso meio ambiente, das nossas serras, das nossas montanhas, não é? Essa é outra razão. E também, claro, para mostrar que as mulheres também podem, não é, gente? A gente pode também subir as 7 montanhas mais altas do Brasil e muito mais, né? Hoje as mulheres estão cada vez mais nas montanhas e aonde elas querem estar, né? E outra coisa importante, não é? Depois dos 40 anos. Essa é outra razão que eu gosto de ressaltar, não é? Que eu vou fazer esses 7 cumes depois dos 40 anos. Isso quer dizer que, estando bem preparado, estando bem de saúde, bem preparado, com planejamento, dá pra gente fazer aos 40, aos 50, quem sabe até aos 60, não é, gente? Certo? Então, essas são as razões. Oi, Sueli, bem-vinda também à nossa live. Essas são as razões pelas quais a gente está realizando esse projeto, colocando em prática, né? Então, agora vamos falar quais são. Quem sabe aí, pode até escrever aí pra gente quais são as 7 montanhas mais altas do nosso Brasil, hein, gente? Quais são, hein? Vamos lá, então. O Pico da Neblina, não é? Primeiríssima e mais alta. As nossas maiores montanhas, elas não chegam, tem quase 3.000 metros, né, de altitude, mas não chegam a 3.000 metros. Então, o Pico da Neblina é o mais alto, com 2.995 metros. Aí, em segundo, vem o Pico 31 de Março, né? Ambos, os dois, ficam na Serra do Imeri, no Amazonas. Aí, a terceira, não é, o Pico da Bandeira. A quarta, até é importante a gente, antes de falar da quarta, comentar com vocês que houve uma medição, a última medição, não é, do IBGE, deu uma alterada, uma mexida aí na sequência dessas montanhas, não é, das 7 mais altas e das 10 mais altas do país. Então, por exemplo, agora tem uma questão com o Monte Roraima, não é, que a Pedra Maverick, que é o ponto mais alto do Monte Roraima, ele fica em solo venezuelano e não brasileiro. Então, em tese, o Monte Roraima cai lá para trás, não é uma das mais altas do Brasil, por conta dessa questão territorial, não é? Então, e o Pico do Calçado também, lá na Serra do Caparaó, que fica pertinho do Pico da Bandeira, ele também subiu, porque nessa última medição do IBGE, embora não tenha sido oficializada ainda, o Pico do Calçado já subiu aí por quarto pico mais alto, não é, pela altura dele, do Brasil. Então, revisando, Pico da Neblina número 1, Pico 31 de Março número 2, Pico da Bandeira número 3, o quarto hoje é o Pico do Calçado, com 2.849 metros, aí depois vem a Pedra da Mina, na Serra Fina, depois o Pico das Agulhas Negras, no Parque Nacional de Itatiaia, e aí como sétimo hoje o Pico do Cristal, também na Serra do Caparaó. E aí em oitavo, né, mesmo com essa questão aí, por enquanto ela é considerada a 8ª montanha oficialmente mais alta do Brasil, o Monte Roraima, não é? Certo? Então essas são as 7, com o Monte Roraima, 8 montanhas mais altas do país, e que a gente está almejando chegar ao cume de todas elas, certo? Quem aí que está acompanhando a live, ou que de repente vai ver depois esse
esse vídeo, porque a gente vai deixar aqui também, não é? Para quem não pôde acompanhar ao vivo. Oi, Beth, bem-vinda. Quem já subiu alguma dessas montanhas, hein, gente? Compartilha aqui comigo, conta pra gente qual já subiu, como foi, se achou difícil, não é? Então, vamos lá, agora que a gente já falou sobre quais são as 7 mais altas, não é? Eu vou contar para vocês quais a gente já subiu. A gente já subiu 3 das 7 mais altas, não é? E foi agora em julho, que a gente viajou e concluiu já essas 3 montanhas aí. A gente já subiu também o Monte Roraima, não é? Mas como o Monte Roraima foi lá para 8º e de repente se considerar só a altura do lado brasileiro, talvez ela esteja até mais para frente. Então, o Monte Roraima fica ali só de, né, simbólico, né, como 8ª. A 7ª, que a gente já subiu então, o Pico do Cristal. A gente subiu também o Pico do Calçado, que é a 4ª atualmente. E a 3ª, o Pico da Bandeira. Tá? O Pico da Bandeira a gente também já subiu. E como foi subir essas 3 montanhas? Olha só, gente, eu posso dizer que todo mundo que tem experiência de subir as serras, as nossas montanhas aqui na Serra do Mar Paranaense, faz essas montanhas, com exceção do Cristal, que eu vou falar um pouquinho mais do Cristal no final, mas Pico da Bandeira, Pico do Calçado, gente, para quem sobe aqui, Pico Paraná, para quem sobe aqui as nossas serras. Oi, Vivian, bem-vinda. Gente, é bem fácil, vou falar para vocês. Embora o Pico da Bandeira seja o 3º mais alto, não é, monte, pico do Brasil, comparado ao nosso Caratuva, que é o nosso Itapiroca, gente, é muito, muito mais tranquilo, né? Porque é diferente a vegetação, o clima, não é? Então, lá fica bem mais tranquilo. Claro, a gente também já sobe, começa de uma altura um pouco mais próxima, não é? A gente não começa do nível do mar, lógico, ou dos 1000 metros, como a gente começa aqui, perto dos 1000 metros, como a gente começa as nossas montanhas aqui. Lá a gente já sobe um pouco mais também, claro, não é? A altimetria é meio parecida com a altura que a gente sobe as nossas aqui do Paraná, mas é muito mais tranquilo, sabe? Pelo menos eu achei. Acho que isso também é muito pessoal de cada um, mas eu achei muito tranquilo subir o Pico da Bandeira. Tanto que nessa ascensão que a gente fez, essa ida até a Serra do Caparaó agora em julho, a gente acabou dormindo apenas uma noite no acampamento e mesmo assim a gente subiu 2 vezes o Pico da Bandeira, sabe? 2 vezes a gente subiu. A gente ficou 1 dia e meio praticamente lá na serra e subiu 2 vezes. Oi, Samara, bem-vinda. Que acontece? A gente viajou, a gente foi de carro daqui para o Alto Caparaó, lá em Minas Gerais, não é? Divisa com o Espírito Santo. E a gente chegou lá e já foi direto para o parque. E no primeiro dia já subiu até o Terreirão, que a gente acampou, a gente fez a nossa base do lado mineiro, não é? Então a gente subiu até o Terreirão com as nossas cargueiras e a gente acampou no Terreirão. Chegou lá no final da tarde, não é? Ainda era dia. A gente acampou, deixou lá preparado nossas barracas e aí a gente ia subir só no dia seguinte, não é? Ia jantar, ia descansar, ia subir de madrugada para ver o nascer do sol no Bandeira, aí seguir para o Calçado e depois seguir para o Cristal. Mas aí, claro, a gente não resistiu, não é? Sabem como é que é montanhista, né, gente? A gente não resistiu e sabe quem gosta, ama, tá na serra, né? A gente falou, puxa, vamos subir o Pico da Bandeira hoje já, não é? Que ele é muito tranquilinho. Em 1h30, num ritmo bom, mochilinha de ataque, no máximo 2, indo curtindo o pôr do sol, a gente tá lá em cima. Então vamos embora, né? Aí a gente se preparou,
Saiu, ainda tinha um pouquinho de sol para a gente pegar o pôr do sol e fizemos um ataque ao Pico da Bandeira no dia que a gente chegou à noite ainda, não é? Subimos, estava frio pra caramba, não é? Bem frio mesmo, temperaturas lá perto dos 6, 5 graus, não é? E lá na serra vocês sabem que a gente tem uma sensação de mais frio, não é? Lá no alto. Então a gente foi. E aí pegamos o pôr do sol na subida, chegamos já à noite lá no Pico da Bandeira, não é? Já quem estava nos guiando é um amigo meu, montanhista, muito experiente aqui na nossa serra e também já havia ido lá para a Serra do Caparaó. Então ele que nos levou, ele e a namorada dele, e aí então a gente foi à noite, subiu, e é muito tranquilo, gente. Tem um pouquinho de vegetação baixa ainda ali no comecinho, e depois já campos de altitude, não é? Caratuvas por lá também. E a gente, daqui a pouco já fica rasteiro, não é? Logo depois dos primeiros 800 metros, talvez nem isso, 500 metros de caminhada, já começa a ficar aquela vegetação rasteira, gostosa, a gente já tem visual da serra, não é? Das montanhas todas ali do conjunto. E sobe sem grampo, só caminhada, sem cordas, não é? Nenhum trecho até o Bandeira muito íngreme, é muito, muito tranquilo. Olha, para a terceira maior montanha do país, com seus 2.891 metros de altitude, gente, olha, muito tranquilinho, eu achei, o Pico da Bandeira. Então essa foi a mais alta, né, que a gente já subiu, entre as 7. Aí, a outra que a gente já subiu também foi o Pico do Calçado, que é ali do ladinho, não é, do Pico da Bandeira. O Pico do Calçado fica do lado e é a quarta mais alta montanha do país. Tem 2.849 metros. A gente, depois de subir o Pico da Bandeira, desce ali 200 metros, já tem o cruzo para o Calçado. Aí um trecho ali de 1,5 km, talvez 2. Eu acabei não pegando esses números certinhos para passar para vocês. Mas é curto, não é uma caminhada muito longa até o cume do Calçado. A gente vai também ali por cima, uma crestinha, e observando o Bandeira, não é? A gente chega até o cume do Pico do Calçado, já pelas rochas, não é? É muito, muito tranquilo também de se chegar no cume do Pico do Calçado. E a gente já faz na continuidade do Pico da Bandeira. A gente não fez nessa noite que a gente chegou lá, né? A gente subiu só até o Bandeira, desceu de volta, não é? Porque a gente ainda ia jantar, ia descansar, não é? E se preparar para subir no dia seguinte e fazer os 3, não é? Então, no dia seguinte, sim, aí depois que a gente descansou, a gente dormiu bem por lá, uma friaca danada mesmo lá no acampamento, não é? A mais ou menos 2.400 e poucos metros, se eu não me engano, é por aí. A gente pode conferir na sequência. E aí, dormimos, descansamos, não é? E no dia seguinte a gente preparou de novo a mochila de ataque para o dia todo, porque aí a gente ia subir de novo o Pico da Bandeira, aí o Calçado e depois o Cristal, que era o último e o mais difícil, gente. O Cristal é uma questão à parte. Enfim, a gente subiu de manhãzinha, de madrugada, à noite ainda, curtindo daí o nascer do sol. Visuais incríveis, gente. Tanto o pôr no dia anterior, quanto o nascer, não é? Lindíssimos de se ver naquele lugar. E aí, subimos o Bandeira de novo, de ataque, não é? Mais alguém chegou lá, vão chegando por aí. A gente subiu de novo o Bandeira de ataque, viu o nascer do sol. Um vento no dia seguinte, de manhã lá, gente, mas um vento que, olha, uma loucura, a força e o frio. Subimos, vimos, né, aberto, o cume do Bandeira totalmente aberto, lindíssimo, belíssimo, com dia de sol. Aí voltamos ali os 200 metros e pegamos o cruzo para seguir para o Calçado daí. Aí subimos o Calçado, tranquilíssimos. E aí fomos para a terceira e última parte, não é, dessa expedição, a expedição até a Serra do Caparaó. Lá,
para o Cristal, aí é um trecho um pouco mais longo, aí uns 2,5 quilômetros mais ou menos, talvez até perto de 3. Aí até o Cristal. O que acontece? A caminhada até lá também é um pouco tranquila, tem uns momentos mais expostos, né? Mas é caminhada, não tem grampo, não tem corda, não é? É muito mais tranquilo do que as nossas serras aqui. E só que o final, o ataque final até o cume do Cristal é que é o complicado, gente. Olha, até brinquei com o pessoal, gente. Quando a gente chegou lá no finalzinho mesmo, porque lá é uma região que há muitos anos, não é? Milhares de anos atrás, era uma região vulcânica do Brasil. Então, as rochas lá, elas se esfarelam, elas são muito, sabe, muito sensíveis. Então, elas vão se soltando. E aí, ele é hiper íngreme, não é? Um grau super inclinado. E não tem nada para a gente segurar, a não ser as pedras que se soltam, que rolam, que podem cair, não é? Então foi bem tenso, confesso para vocês. Eu não costumo ter medo de altura, mas para subir o ataque final do Cristal, eu fiquei um pouco receosa. A gente fez com muita calma, muita tranquilidade. O Fábio, que já conhecia lá, não é, o pico, foi nos orientando, fazendo a trilha pelo melhor caminho, às vezes cuidando de algumas pedras que já estavam soltas, não é, perigosas. Mas vou confessar para vocês, lá no Pico do Cristal não é para iniciante não, não é fácil, tá, gente? Eu achei a mais difícil, assim, com relação a inclinação, a mais difícil que eu já fiz, porque mesmo o nosso Marumbi aqui, a gente sabe que tem inclinações, não é, super puxadas, mas tem os grampos, não é? Tem as cordas, tem as correntes, não é? Que dão um suporte muito tranquilo, tem uma estrutura. O Pico do Cristal não tem nada disso, e as rochas, como eu falei para vocês, elas se esfarelam. Então, é bem perigoso, é bem difícil, e não é para iniciante, não é fácil, sabe? Então lá eu brinquei até com o pessoal, falei, gente, eu tive a versão feminina do frio no saco, né? Sim, eu tive um frio no ventre, gente, que deu medo, viu? E ainda tava uma ventania fortíssima, que preocupou um pouco, mas aí com técnica, com cuidado, com, né, conhecimento, a gente foi devagarzinho e chegou ao cume do Cristal, não é? A 7ª mais alta montanha do Brasil hoje. Achou engraçado, a Beth? A versão feminina, não é? Então, mas na hora me ocorreu isso. Falei, gente do céu. Até fiquei pensando, falei, os meus 5.000 metros, pouco mais, 5.300, 5.100 que tenho lá na Cordilheira dos Andes do Peru, não é? Na Montanha Arco-Íris, Montanha Colorida, os 5.300 que tenho até a neve perpétua de Cotopaxi, no Equador, ficaram no chinelo, sabe? Ficaram, porque, claro, guardadas as proporções, porque nos Andes, é claro que a altitude extrema nos traz outras dificuldades, outros desafios, não é? Mas é mais questão de desempenho, da respiração, da aclimatação, e aí é caminhada nessas montanhas, né? O vulcão que a gente fez, o Cotopaxi, e a Montanha Colorida, é caminhada. Não tem essa questão da exposição à altura, como a gente tem no nosso Marumbi, como tem lá no Cristal. Então eu brinquei lá com o pessoal, falei, gente, meus 5.000 metros de Andes, 5.300, ficaram no chinelo aqui com o Cristal, sabe? Então marcou para mim. Vamos ver dos próximos, né, que a gente ainda vai subir, quais vão ser os mais desafiadores, né? Então até agora, gente, está concluído aí, não é? Entenderam? Das 7 que a gente já fez, ou melhor, das 7 mais altas do Brasil, a gente já fez o Pico do Cristal, a 7ª, o Pico do Calçado, a 4ª, e a 3ª, que é o Pico da Bandeira. Vamos falar então quais são as montanhas que faltam a gente fazer ainda, para concluir os 7 cumes do Brasil. Faltam ainda o Pico das Agulhas Negras, no Itatiaia, não é?
que acho que vai ser um bom desafio também, não é? Tem a Pedra da Mina na Serra Fina, que a gente precisa fazer também. E tem o Pico 31 de Março, claro, e o Pico da Neblina, o nosso mais alto, os dois na Serra do Imeri, lá no Amazonas, não é? A gente planeja, até uma das perguntas que o pessoal tinha feito quando a gente começou a divulgar é quando, né? Qual é a nossa meta para concluir isso? A gente pensa em terminar até 2020, né? Se tudo der certo. Agora, em 2019 ainda, o plano é fazer o Pico das Agulhas Negras e a Pedra da Mina. O plano é fazer esses dois já ainda esse ano. E aí, ano que vem, a gente fica com os dois mais altos do país, não é? O Pico 31 de Março e o Pico da Neblina. Que certamente, agora falando, não é, gente, dos próximos 4 que a gente tem que encarar, com toda certeza, os dois que ficam no Amazonas certamente vão ser os nossos maiores desafios nesse projeto Sete Cumes, sabe? Porque lá é uma serra que é pouquíssimo visitada, é pouquíssimo ainda frequentada, não é, por montanhistas, e é uma terra selvagem, muito mais selvagem do que, né, do que as serras que a gente caminha aqui, que são super demarcadas e está sempre cheia de gente, cada dia mais, não é? Nossa Serra do Paraná, Serra do Mar aqui no Paraná. Então, certamente, esses dois picos vão ser os nossos maiores desafios, né? Então, oi Raquel, bem-vinda, que bom ter você aqui. Pena que está chegando no final, mas ainda dá para acompanhar um pouquinho aqui a nossa transmissão. Então, das 7 montanhas mais altas do país, essas duas, as mais altas, certamente vão ser o nosso maior desafio, até porque o acesso até lá também é muito complicado, não é? São regiões alagadas, com muitos rios, não é? Então, Oi, Amora, tudo bem? Não consegui identificar certinho aqui. R, Amora, bem-vindo. Ou bem-vinda. Enfim, então, esse é de difícil acesso. A Beth Alhadas está perguntando aqui, né? Algum deles tem acesso restrito? Essa é uma das dúvidas que a gente vai responder agora. Então, entrando na questão de dúvidas, a gente já falou aqui quais são as 7 mais altas, não é, do país, quais a gente já fez, como foi fazer essas 3 que a gente já fez, das mais altas, e quais faltam, a gente já falou também, e quais a gente acha, oi Vivi, bem-vinda, quais a gente acha que vão ser as mais difíceis, né? Agora, então, a gente vai para as dúvidas, para esclarecer as dúvidas, e uma delas é essa que a Beth mencionou. Alguém já tinha nos perguntado também aí pelas redes se o Pico da Neblina não está fechado. Então, ele está, não está fácil o acesso por lá, mas a gente já está em contato com o ICMBio, com a FUNAI, para ver como é que está a situação para acessar o Pico da Neblina, né, subir o Pico da Neblina. Existe um projeto das comunidades Yanomamis que moram lá na região, tocarem um projeto de ecoturismo por lá e guiarem os montanhistas que vão para lá, não é, os turistas que forem para lá, para a subida dessas 2 montanhas e assim também gerarem uma renda para eles. Esse projeto aí já passou em primeira instância, já foi aprovado e agora está na dependência da FUNAI realmente fazer os trâmites finais e colocar em prática. Tem até uma lista já online aí de quem quer se inscrever para ser guiado, não é, pelos indígenas da comunidade. Nós já estamos nessa lista e também já estamos em contato, como eu falei para vocês, com o ICMBio e com a FUNAI, para ver como é que a gente viabiliza essa subida ao pico, se possível ano que vem ainda, não é? O Pico da Neblina e já o 31 de março, que ficam perto, né, na mesma serra, lá no Amazonas. Então a gente espera conseguir, ano que vem ainda, subir esses 2 picos, não é, os 2 mais altos, para concluir esse nosso projeto. Vamos ver. Caso, de repente, ainda ano que vem isso não aconteça,
Aí a gente protela um pouquinho para 2021, mas eu estou bem animada assim e esperançosa que a gente consiga já concluir esse projeto ainda em 2020, né? Ano que vem, certo? Oi, Yassi, é isso? Yassi, bem-vinda. Tá, outra dúvida que já deixaram pra gente é a Fabiane Gruber. Pena que ela não pôde estar aqui com a gente, mas ela perguntou por que é que o Pico Paraná não está entre as 10. Fábio, é que o Pico Paraná, embora ele seja o nosso pico mais alto do Paraná e também do sul do Brasil, ele não tem altura para estar entre as 10 mais altas, né? Que as 10 mais altas são, as 7 mais altas no nosso caso, são bem mais altas do que o Pico Paraná. O Pico Paraná tem 1.877 metros, enquanto, por exemplo, a sétima mais alta, que é o Pico do Cristal, já tem 2.769, são quase 1.000 metros acima, não é? Além do Pico Paraná. O Pico Paraná está bem lá para frente, acho que depois da 30ª ou depois da... Olha, ele está bem acima, sabe? Ele não está entre as primeiras, porque realmente a altura dele não atinge, não é? O mais alto, que é o Pico da Neblina, tem 2.995, quase 3.000 metros, não é? Então, o Pico Paraná, com 1.877, ele só fica é o mais alto do sul do Brasil. Mas, comparadas às serras, não é, do Caparaó, do Rio de Janeiro, Itatiaia, lá do Imeri, ele realmente não é alto, ele é bem baixo, né? Mas como eu falei no começo da nossa live, quem sobe os nossos aqui, gente, as nossas serras, claro, a gente ainda não fez o 31 de março da Neblina, a gente não pode falar desses ainda, e também a Pedra da Mina e das Agulhas Negras, mas dos que a gente já fez na Serra do Caparaó, para quem faz as nossas aqui, as de lá do Caparaó são muito, muito tranquilas, viu? Yacira, olha, se eu estiver falando errado, me corrija, por favor, tá? A tua pergunta, né? Onde está a relação do desafio de vocês? Então, está numa postagem, tanto no Instagram, aqui tem postagem ali mais antiga, com a relação das 7 montanhas, e também lá no Facebook. Mas é bacana, eu estava até pensando hoje, sabe, para a gente colocar essa relação lá no nosso blog, no site também, que aí fica fácil de acessar, não é, gente? De saber certinho quais são essas montanhas, quais a gente já fez, quais não fez, quais ainda vai fazer. E a gente... Oi, Emerson, bem-vindo. Pena que está chegando no final, mas depois vai poder assistir, viu? A gente vai salvar para poder compartilhar a nossa live. Então, a gente vai procurar deixar lá no blog, tá? E a Cira, essa relação também. Mas tem, aqui no Instagram tem uma postagem dos 7 cumes, você acha lá a foto oficial, que é uma foto no cume do Monte Roraima, e também lá no Facebook a gente tem, não é, lá na nossa página, a relação das 7 montanhas mais altas do Brasil que a gente está subindo. Já subimos 3, gente, não é? A 8ª, o Monte Roraima, não está entre as 7 mais, então ela é a 8ª, e aí a gente subiu o Cristal, repetindo, a gente subiu o Pico do Calçado e o Pico da Bandeira. Tá? Agora faltam Pico da Neblina, Pico 31 de Março, Pico das Agulhas Negras e a Pedra da Mina, tá? Na Serra Fina, que contam os nossos amigos aí que a Serra Fina é casca grossa, né? Não é fácil não. Enfim, outra dúvida que o Nuno José tinha deixado pra gente. Qual foi a maior dificuldade que a gente teve, não é, para organizar a nossa expedição ao Caparaó, como logística e planejamento? Olha, Nuno, eu diria que a maior dificuldade olha que legal, Yacira, você já fez as Agulhas Negras. Se puder mandar aí, assim, brevemente, como é que foi para você, se você achou difícil, fácil, não é? Então, com relação, Nuno, ao planejamento e à logística, realmente, para a Serra do Caparaó, a principal dificuldade é a distância, né, gente? É muito longe, não é? São 1.200 e poucos quilômetros para ir de carro, né? De avião,
como a gente decidiu meio que de última hora, assim, a gente decidiu e foi embora, a gente não ficou muito, na verdade, planejando, viu, Nuno? Vou confessar isso para você. Agora as próximas vão ser mais bem planejadas, mas essas 3 primeiras no Caparaó, oi Fábio, bem-vindo, essas 3 primeiras no Caparaó a gente fez assim muito de bate-pronto, e aí a gente não ficou planejando muito, a gente decidiu, vamos de carro, a gente vai revezando a direção e pronto, fomos em 3, então a gente foi revezando a direção até lá, mas realmente é muito longe. Agora a gente já, até estando lá e aprendendo mais sobre o assunto, sobre a serra, a gente já percebeu que ir até Vitória, na verdade chegar pelo Espírito Santo de avião facilita um pouco, né? Melhor do que ir de carro, fazer esses 1.200 quilômetros dirigindo, porque aí a gente já chega cansadão, não é? Enfim, a maior dificuldade até aqui, então, para essa expedição, Nuno, foi a distância, tá? Que mais? Logística, planejamento, custos. Olha, para a Serra do Caparaó, a gente não tem grandes custos, viu? Eles não estavam, dessa vez, nem cobrando a entrada lá no parque, né? Embora o parque seja muito bem organizado, tenha o controle das entradas, os limites e tudo mais, eles não estavam nem cobrando a entrada, não é? Então foi só realmente o deslocamento e a alimentação, né? Como a gente acampou por lá, também nem teve gasto com... Oi Ariane, bem-vinda. A gente nem teve gasto com estadia, não é? Só na última noite que a gente resolveu daí dormir melhor, porque ia ter que encarar de novo de volta 1.000 e poucos, 1.200 quilômetros novamente, né? Então, a gente optou por, na última noite, dormir numa pousada, dormir bem na cama e tudo mais, descansar bem para dirigir no dia seguinte, não é? Então, respondendo ao Nuno, foi mais ou menos assim, sem grandes dificuldades o planejamento, não é? E a logística lá para a Serra do Caparaó, certo? E a Cida está aqui comentando com a gente que ela achou fácil e com boa logística a ida para o Agulhas Negras. Olha que bacana, que bacana. Bom saber, a gente passou lá do ladinho, não é? Até para ir lá para a Serra do Caparaó, a gente passou do lado, então já foi aí mirando, né? Olha, aqui daqui a pouco a gente já está voltando aqui para o Agulhas, não é? Bem, gente, então é isso, não é? Contando um pouquinho mais, a gente já está aqui nessa transmissão há uns 40 minutos já, né? Acabou ficando longa, não é? Mas que gostoso poder contar para vocês como é que foi essa experiência até aqui, não é? Como é que, o que é que falta pela frente, não é? Por que que a gente está realizando esse projeto. Obrigada a quem acompanhou aqui a nossa live e, se puderem, por favor, continuem acompanhando esse nosso projeto, não é? Quais vão ser as próximas que a gente vai subir, a gente vai contando, quando a gente já tiver aqui a data certinha, a gente compartilha, depois que fizer também, provavelmente a gente vai fazer live para contar como foi, não é? E o que vocês quiserem mais, de repente, saber da gente, né, como foi, também escrevam para nós, tá certo? Então, muito obrigada a todos que acompanharam. Não é? Quem não pôde acompanhar ou chegou no final, pegou pela metade, quiser ver desde o começo, a gente vai salvar aqui para daí compartilhar, não é? Aqui também no IGTV e também lá no Facebook, para que todo mundo possa ver depois a nossa live, tá certo? E a Cira, desculpe demorar para entrar, sempre acompanho o que vocês fazem. Ai, que legal, e a Cira, obrigada, viu? E imagina, não precisa se desculpar, que bom que você conseguiu chegar no finalzinho, pelo menos, não é? Na metade para o final. Então, joia, boa noite, até a próxima, torçam pela gente para chegar nesses próximos 4 cumes aí e completar as 7 montanhas mais altas do Brasil, tá certo, pessoal? Até mais!